Qual que é a sua posição sobre o confinamento? Ninguém sabe nada. Os shoppings não podem abrir. Mas eu até discordo disso, porque realmente, minha gente, o negócio é grave. O presidente Jair Bolsonaro acha que o coronavírus é uma gripezinha, um resfriadinho. Ele também é contra o isolamento total e quer abrir o comércio de qualquer jeito. A senhora concorda com ele? Então, assim, eu sou contra o momento que ele fez as coisas e a forma que fez. Recentemente, o ex-ministro Sérgio Moro pediu demissão. Essa crise política pode terminar em nada ou pode acabar num processo de impeachment do presidente. Como tudo isso pode afetar a economia do nosso país? Você gosta do presidente Jair Bolsonaro? Você aprova o governo dele? Luiz Helena Trajano, recentemente o ex-ministro Sérgio Moro pediu demissão e acusou Jair Bolsonaro de interferir na autonomia da Polícia Federal. Essa crise política pode terminar em nada ou pode acabar num processo de impeachment do presidente. Como tudo isso pode afetar a economia do nosso país? Olha, você viu que no dia o dólar já disparou. Eu estou evitando julgar, porque eu acho que, para mim, nesses dois aspectos, não era momento de nada disso. Assim, a minha cabeça é muito difícil de entender um momento tão sério. Era momento de estar todo mundo junto, independente de qualquer coisa que eu possa ter ofendido ou outro possa ter ofendido, para a gente lutar para sair. Então, assim, eu mandei para minhas redes de CEOs, não pus nas minhas redes sociais, mas mandei. Você sabe, você acaba tendo um mundo de WhatsApp agora, que é CEOs, é um grupo isso, é um grupo isso. E o que eu mandei era uma grande tristeza, que num momento onde tem gente passando fome, eu ter que perder 2 dias para poder discutir hierarquia, domínio, quem está certo, quem está errado. Eu tô assim, nesse momento, exige que imprensa, direita e esquerda, se una para a gente, é igual uma rede, né? E a sociedade civil está muito atenta a isso. Então, eu não sei o que vai dar. Acho que não tem clima para impeachment, e agora, na minha opinião, né, pelo menos nesse momento, mas eu acho que todo mundo tem que sair mais maduro. O cidadão como cidadão, não ficar criando mito. Eu detesto que me faz de mito e diz, eu não tenho mitos. Eu tenho pessoas que eu acredito naquele momento que estão me ajudando ou que estão ajudando o país. Então, é um momento de não se ficar criando mitos e de assumir o teu papel de protagonista na evolução do país. Eu acho que esse país, por isso que a gente montou o Grupo Mulheres do Brasil, faz 6 anos que a gente não é esquerda, não é direita, a gente é Brasil, nós não podemos ter nenhuma tendência em nome do Grupo Mulheres do Brasil a defender nem acusar nada, a gente não reclama e a gente trabalha já de 20 comitês, tudo que você pode pensar, para que o país seja protagonista, e nós queremos ser o maior grupo político partidário do Brasil. Nós já temos 40 mil pessoas e agora está chegando 2, 3 mil constantemente. Nós estamos montando agora os Jovens do Brasil, que vai ser um homem que vai ser presidente, o Júlio, da Unilever, onde vai entrar homens e mulheres. Então, assim, eu acredito, se você me perguntar, eu fico muito transtornada quando eu vejo aquilo, sem quiser acusar um ou outro. Eu fico porque eu acho que é um momento de união. Eu não posso mais ver os outros falam, Luísa, supermercado está vendendo televisão, geladeira, panela. E aí? Né? Estão faturando até. Eu falo, gente, é tão picuinha tudo isso que eu não vou lá brigar para eles pôr uma faixa, não venda. Eu tenho que brigar para a gente sair disso com saúde o mais rápido possível e defendendo a saúde. É muito pequeno eu sair defendendo isso. Eu estou vendo só o meu quintal, certo? E os outros quintais que não tem. Então, agora a nossa luta do IDV é como sair com saúde, mas como sair. Então, assim, com saúde. Me diga uma coisa, você gosta do presidente Jair Bolsonaro? Você aprova o governo dele? Olha, Bonfá, eu prefiro não te responder essa pergunta, porque como eu sou do Grupo Mulheres do Brasil, a gente não pode ter nenhuma opinião a favor nem contra. Eu gosto do Brasil,
e toda vez que ele estiver fazendo bem para o Brasil, ou alguma outra pessoa, como agora as medidas, eu estou sendo a que mais estou defendendo as medidas. E toda vez que a gente achar que não está legal, nós vamos tentar mostrar que não está legal, mas não criticando. Então, assim, os outros até falam que eu sou do PT, eu nunca me filiei a nada disso, porque essa é a minha postura. Eu sempre fui a favor da Bolsa Família, porque eu vou para o sertão e eu sei que é 100 metros de profundidade, não sair água. Então, assim, eu sou a favor, se foi roubado ou não, mas a dona de casa que recebe. Então, naquele momento, quando eu falo que eu sou a favor da Bolsa Família, os outros falam que eu sou PT. Certo? Agora, como eu estou defendendo isso aqui, sou a maior garota propaganda das medidas, de falar bem, eu sou do lado daqui. E toda vez que eu sou a favor da privatização, menos da saúde, da educação e da segurança. O resto do Brasil é grande, eu sou a favor de privatizar, saber privatizar. E o que tem que privatizar, na sua opinião? Correios, tem muita coisa, tem menos. O Banco do Brasil está ótimo, a Caixa, ter um banco misturado é uma coisa muito boa, que nessa hora de crise salva. E fazer isso, muita coisa tem que ser privatizada. O Brasil não dá conta de administrar, menos saúde, segurança e educação. Agora, o Bolsonaro está quase 17 meses no governo e não privatizou nada. Isso eu acho que é uma cobrança que estão fazendo para ser feito. E agora que vai ser pior, porque não vai ter nem comprador, né? Então, assim, vai ter que parar um pouco. Poderia ter feito isso mais rápido. Eu não sei, esses dias eu fiz um debate com o Salim, que é da privatização, Salim Matar, que é um empresário, que eu posso até não concordar com toda a filosofia dele, mas eu tiro o chapéu dele largar o negócio dele e for no governo. Quer dizer, ele está tentando dar a sua parcela, e ele falou que não teve condições, porque estava estruturando, estava fazendo tudo. Como sempre, todo mundo culpa o outro, no caso do outro governo. Isso é como sempre. Mas eu tiro o chapéu e sou muito grata ao Salim de estar largando uma fortuna que ele tem, uma empresa que ele tem, e estar ajudando a privatizar. Mas ele tem as justificativas dele. Esses dias eu participei. O Salim é um grande empresário que não precisava estar mexendo com isso, e está mexendo, e está dando sua parcela de contribuição. Antes de continuar a minha entrevista com a empresária Luiza Helena Trajano, eu tenho um pedido muito especial. Gente, a crise chegou e, infelizmente, o programa perdeu todos os seus apoiadores e patrocinadores. Para o meu programa não acabar, eu criei uma campanha no site Vaquinha. Eu estou passando o chapéu mesmo. Os endereços para você fazer a doação estão aparecendo aí no vídeo, ou você pode clicar na letra I, no canto direito superior. É só clicar lá que você vai direto para o site da campanha. Muito fácil. Colabore, ajude. Agora, se você gostar muito do meu trabalho, for um empresário poderoso, que tal patrocinar o meu programa com a sua marca ou com o seu produto? Vamos conversar. Entre em contato comigo. Meu e-mail está na tela, é umolhar@gmail.com. É só escrever e a gente conversa. Gente, colabore, participe, seja um doador, ajude o ping-pong com Bonfá a não acabar. Os brasileiros ainda reclamam muito dos políticos e da política? Os brasileiros, eles são divididos, né? Ou eles são de um lado, ou eles são do outro. E aí, quando mexe com um lado, eles entram defendendo e o outro entra acusando. Mas eu acho que uma das coisas boas nesse caos que nós estamos vivendo é a sociedade civil mais assumida, é a sociedade civil mais generosa, é a sociedade civil... Eu estou impressionada, Bonfá, como as pessoas estão olhando as empresas que estão ajudando. O consumidor não olhava isso, ele olhava o bolso dele. Então, eu acho que nós vamos sair daí muito mais generosos, muito mais sabendo que a vida que tudo é uma teia, né? Onde a gente vai ter que saber sair disso. Então, eu sinto que tem um lado positivo disso, né? Que eu acho que é muito importante. No primeiro mandato da Dilma, ela convidou a senhora para ser secretária ou ministra da micro e pequena empresa, e você não aceitou. Você já pensou em ser política? Eu sou política. Eu não sou partidarista e nem sou candidata a nada.
Mas à medida que eu estou ajudando, nas medidas que eu estou tendo um grupo que tem 20 comitês de cultura, de educação, de coisa, eu sou política. Política é aquele que participa da vida, eu não fico culpando ninguém, tá certo? Agora, por que a Dilma me chamou? Porque eu sempre fui apaixonada pela pequena empresa. A hora que eu sempre fui parceira do Sebrae a vida inteira, de criar o Simples, de ajudar o Afif, o senador Afif criar o Simples. Eu sempre acho que a pequena e média empresa é que sempre dei palestra por causa disso, comecei a dar por causa disso, e porque eu também já fui pequena, já fui média, e eu sei que a pequena... Eu dou 40 mil empregos, mas eu fui fazer um trabalho agora para comprar no bairro, aqueles pequenininhos da família. O bairro também dá 40 mil empregos no Brasil, só aquelas lojinhas pequenas. Então, assim, a pequena e média empresa em todo o país é PP, porque pense primeiro na pequena. Eu acho que a gente ainda tem uma falha, eu estou vendo tanto que está sofrendo as pequenas empresas agora. Então, acabou, pequenininha, não tinha nada dessa medida. A gente lutou muito, que agora o governo, essa semana, eu já até atualizei as minhas medidas aqui, ele criou uma que qualquer banco vai ter impressa pela Selic, e o governo garante 85% da inadimplência, quer dizer, só 15%. Espero que isso chegue logo, é uma outra coisa que eu estou vendo, porque não tem jeito, gente, eles vendem hoje para comer e para pagar as prestações amanhã. Eu sei o que é isso. Isso é o tanto que gera emprego. E você vai tirar o desnível social, que é uma vergonha, a desigualdade social. Eu acho que dessa grande crise, eu tenho falado com meus amigos empresários, nós temos que ter um grande plano para diminuir a desigualdade social, mas é um plano, ver os países que deu certo, ver o que já existe, ver tudo que seja possível para que a gente faça um projeto aí de 5, 10 anos, sem pensar na reeleição, sem pensar em nada, e que seja obcecado pela sociedade civil para que a gente diminua. É muito sério o desnível social, é muito grave, está piorando cada vez mais. Concordo. Qual que é a sua posição sobre o confinamento provocado pela pandemia do coronavírus? Deixa eu só te falar uma coisa. É assim, ninguém sabe nada. Se você estudar o confinamento horizontal, que é esse que nós optamos para ficar o tempo inteiro, eu tenho uma filha casada com português que mora em Portugal e uma que tem 2 filhos, foi casada com francês, ela foi passar 3 anos na França, ela é chefe de cozinha, está fazendo um trabalho até muito legal, Ana Luísa Trajano. Ela teve 12 anos de restaurante. Então, assim, viveram situações diferentes. A França custou a entrar no horizontal. Resultado, hoje, para sair de casa, vamos falar, ela tem que ter um atestado. Portugal entrou e foram muito disciplinados, não tem. Eu não estou falando que estão certos. O que eu quero dizer é assim, se você estudar os dois estão certos. Pode ser que os dois funcionem e pode ser que não funcione. Singapura teve que voltar tudo para trás de novo, que era o exemplo que tinha. É tão difícil que não dá para você analisar. Agora, o que eu acho pior é que depois que a gente estava no horizontal, que foi autorizado pelo Ministério da Saúde, veio aqui e falou, não, precisa ter o vertical, vai dar desemprego. Aí o povo ficou muito desesperado, porque esse confinamento, cada dia a gente amanhece de um jeito. Então, a minha que ontem eu discuti no IDV, é o seguinte, como é que nós vamos sair disso? Porque o desemprego, agora, depois de 40 dias que já passou, como é que vamos sair? Como é que nós vamos ajudar a sair disso com responsabilidade? Então, eu falo assim, os shoppings não podem abrir. Mas eu até discordo disso, porque se eu abro um comércio lá na periferia, até eu fiz um trabalho para compre no bairro, quanto no bairro, o bairro gera 40 mil empregos, aqueles bairros pequenininhos, mas um shopping pode ser muito mais controlado, pode dar máscara no começo, pode abrir só uma porta, pode dar gel, pode dar distanciamento, as áreas de lazer podem ser diferentes. Então, agora eu acho assim, o nosso trabalho é ver como é que a gente faz isso para realmente não ter que fechar tudo de novo, porque pior do que tudo agora é ter que fechar tudo de novo. É pior, aí o negócio vai ser muito sério, que aí vai ter muito medo. Então, assim, eu acho que o questionamento do IDV, que nós estamos 2 horas em reunião hoje, é como é fazer isso com seriedade, mas começar fazendo. Então, graças a Deus tem cidades, e vamos torcer para as pessoas respeitarem, usar máscara,
para as pessoas que estão abrindo, fazer detetização, tomar muito cuidado, até distribuir máscara para cliente que entrar na loja, porque realmente, minha gente, o negócio é grave. Senão a Olimpíada, eu fui do Comitê Olímpico, não teria sido mudada. Guerras pararam, tudo se parou por causa desse vírus. Eu fui, Bonfá, do Rio 2016, gratuitamente, e eu sei o que é 2 meses antes, você está com tudo pronto. Ninguém imagina o que é uma Olimpíada. E você tem que pensar em 60 mil atletas, como que vem. Eu vi os cavalos que chegam, tudo, os navios que se aluga, não sei o quê. Isso eu estou falando só do Comitê Olímpico, que abertura, encerramento, todo mundo ensaiado, tudo marketing feito, os patrocínios, 2 meses antes, chega a falar, não, vai ter só daqui a 1 ano. Eu estou com uma dó do Japão. Mas se isso aconteceu, minha gente, é gente muito poderosa que está atrás disso. É porque o vírus é muito grave mesmo, não é uma coisinha de nada que está tendo vírus. O presidente Jair Bolsonaro acha que o coronavírus é uma gripezinha, um resfriadinho. Ele também é contra o isolamento total e quer abrir o comércio de qualquer jeito. A senhora concorda com ele? Eu acho que ele devia ter visto isso antes. Antes ele devia ter estudado e não ter deixado vir o horizontal. Quando ele começou a falar isso, o povo já estava... Mesmo que eu abrisse naquelas primeiras semanas, o povo não ia comprar. Onde está abrindo, você está tendo 30% de movimento. Onde está abrindo. E pode ser que vai aumentando. Então, assim, eu sou contra o momento que ele fez as coisas e a forma que fez. Agora, ele pode ter razão, porque a economia vai sofrer muito, mas isso deveria ter visto antes. É aquilo que eu te falei. Olha, a gente vai ter um vertical, a gente vai começar assim, assim, assado, como teve países que fizeram e deu certo. Teve países que, vão ver a Inglaterra, que vive de estudos, que ela começou a fazer o vertical e não acreditar, de repente ela teve que fazer horizontal, que até o que é ministro lá teve Nova York, foi a mesma coisa. Então, assim, é muito difícil eu dizer se ele está certo ou que está errado. O que eu quero te dizer é que, nesse momento, eu fico muito triste, porque é um momento de não estar discutindo 2 dias se hierarquia está certo, se ministro está certo ou se está errado. É um momento de todo mundo se unir, gente. É muito grave a crise. A crise é muito grave. O que eu estou tentando fazer é não falar mal de ninguém e tentando ver meu papel que eu posso fazer para acalmar a população e ajudar. Porque se você também abre um negócio e não tem dinheiro e não tem o que pagar, não adianta. Então, assim, é ajudar o que eu posso fazer com essas medidas que são boas, é isso que eu falo. Se ele fosse para a televisão toda hora e falasse as medidas que ele aceitou, o Ministério da Economia, medidas emergentes, eu nem estou falando essa outra que está sendo, eu estou falando as emergentes. Tanto é que você não vê ninguém falando mal, nem a oposição. Então, assim, são medidas... E eu sou a maior divulgadora dessas medidas em metodologia fácil. Então, assim, eu fico triste porque eu acho que nós temos muita coisa para colocar, muita união, independente de ideologia. No Magazine a gente não viu, a gente juntou todo mundo no mesmo barco e falou, gente, vamos entrar num barco único, senão nós vamos afundar. Então, assim, nesse momento é um momento de união. Eu não quero saber se eu votei, se eu não votei, se eu sou a favor, se eu não sou a favor. Eu quero saber o que a gente pode fazer para amenizar, para ajudar a apagar esse fogo e não jogar mais gasolina no fogo. É muito grave, minha gente. Assim, eu falava que era CEO das crises. Eu tenho um quadro que eu mostro tudo que eu já vivi. Todas as crises que eu já vivi. Aí os outros têm me perguntado, eu falo... Olhando essa hoje, não foi nem 20% do que eu vivi. E olha que eu tenho um quadro que eu falo pagão, não sei o que mais, eu não é nem 20% do que eu vivi. Assim, é muito assustador. Você tem que ter muita fé, e eu sou movida muito para o meu propósito, e a empresa também. Quando você tem um propósito, ela é a sua espinha dorsal. Então, todo dia eu estou acordando, como se fosse trabalhar, eu me maqueio, porque eu tenho tanta coisa para fazer, de hora em hora, e eu estou louvando a Deus podendo ser esse instrumento para poder acalmar, mas não acalmar, gente, fica quietinho, não, gente, vamos fazer isso, vamos lutar para isso, olha essa lei tal que vai te ajudar a ter... Se não chegar nos bancos, se os bancos não chegar, nos avisa que a gente vai fazer chegar. E, Luiz Helena, você está trabalhando em casa direto?
Está isolada? Isolada. Nossa, meu filho me mata se eu fizer qualquer coisa diferente. E o que mudou na sua rotina? Como era a sua rotina e como é hoje? Assim, a minha rotina até agora não mudou muito, assim, porque eu dou entrevista, eu me expus, eu resolvi, porque normalmente, bom, você sabe, que a gente dá um pouco, sai da mídia, dá um pouco, sai da mídia. Eu não gosto, a não ser uns 2 aí que eu achei que eu ia me expor mais, mas eu estou dando tanto para o pequeno... O tempo inteiro, né? Então, assim, eu estou fazendo a mesma coisa que eu faria antes, só que agora eu estou fazendo dentro da minha casa e não estou vendo as pessoas. Então, tem uma diferença, né? Então, assim, mas eu não vejo passar o dia. E eu estou falando para as pessoas, gente, começa a fazer um projetinho que vocês nunca pensou, não importa se ele vai dar certo, não tem medo de errar. Eu sempre queria montar um YouTube. E meu pessoal montava, eu falava, agora mesmo, vamos ver, não tem tempo. De repente, em 2 dias, eu mantenho um YouTube onde eu estou pondo as medidas, as palestras, as entrevistas. E aí eu dou para a rádio, eu dou para empresa pequena também, eu dou para movimentos pequenos. Eu não quero só selecionar, eu quero estar onde o pessoal precisa nesse momento. Então, eu estou trabalhando o dia inteiro. Contanto que eu não tenho trânsito, eu não tenho avião que eu ia voltar, os outros falavam, ela é biônica, como é que ela pode estar aqui? De repente, ela está ali. Eu estou aqui hoje com você, à tarde, para mim eu vou estar num da exame, da Mercury, que é aquela pesquisa. Depois, enfim, hoje o dia inteiro eu tenho coisa. Você está gostando da minha entrevista com a empresária Luiza Helena Trajano? Não acabou! Presidente Luiza Helena Trajano, como é que você acha que a gente vai sair dessa pandemia do coronavírus? Que lições vão ficar? E eu estou vendo também a solidariedade, tanto das que tem como que não tem, as pessoas se dando a mão para salvar a fome. E qual que é o estrago que a senhora acha que vai causar na economia essa parada? Por que o Magazine Luiza é uma das melhores empresas para trabalhar? Você não pode ter bom atendimento se você não tiver uma equipe alinhada na cabeça, no coração e no bolso. Como é que você escolhe uma pessoa para trabalhar com você? O que é o capitalismo selvagem para a senhora? Eu acho que o mais selvagem é o que não conhece a realidade do sertão e dos lugares mais simples. Qual foi a crítica mais difícil de ouvir até hoje, Luiza? Do que você se arrepende?